Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E hoje bora bater um papo sobre dois fundos middle risk aí do mercado, dois fundos que já fizemos análise completa deles, tá? Eu avaliei como bons fundos e vamos dar uma olhadinha neles, vamos fazer o acompanhamento mensal aí dos dois, né? E é bom até que a gente consegue fazer um comparativo e lembrando, eles são fundos comparáveis ali, né? São dois middle risk de indexador misto, só que tem algumas diferenças aqui entre um e o outro, mas assim, são fundos mais ou menos do mesmo tamanho, bem comparáveis, então vai ser bacana fazer esse acompanhamento aqui dos dois, até pra gente fazer uma avaliação aqui, beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre o PORD 11 e vamos trocar uma ideia também sobre o Cirela CY, né? Cirela CY não, CYCR11, que é o fundo da Cirela Capital. Vamos dar uma olhadinha o que rolou aqui durante um mês. Então vamos começar com o PORD 11, que eu já vou deixar aqui o cardzinho com a análise completa dele. Então se você não conhece o fundo, assiste lá a análise completa e depois você volta aqui, beleza? Então vamos lá, dar uma olhadinha o que rolou no PORD 11 durante esse mês. Informações do fundo que tem um PL de 355 milhões, uma cota patrimonial em R$ 9,54, a cota mercado está sendo negociada agora a R$ 8,09. Então tem um bom desconto aí, né? Deixa eu ir marcando aqui. Então temos um bom desconto. Aqui nesse valor de 8,15, ele estava marcando aqui com PVP de 0,85, ou seja, um desconto de 15%. Como está um pouco abaixo disso, o desconto está até maior. E essas informações a gente vai ver aqui durante o relatório, tá? Então vamos lá. Primeiro na parte de distribuição de dividendos, ele realizou uma distribuição de 10 centavos por cota, né? Nos últimos 12 meses, a distribuição somou R$ 1,13 por cota, o que dá um dividendo anualizado de 13,88. Só lembrando que esse relatório é de dezembro, então a gente vai ter dados aqui do ano completo aqui de 2025, tá? Vale destacar que o fundo possui 5 centavos aí, 5,3 de inflação acumulada ainda não distribuído, né? Então, inflação acruada aqui dele, além de um saldo não distribuído de 1 centavo por cota, aqui 1,8, né? Quase 2 centavinhos aí. Aqui no panorama macro a gente pode pular, tá? E aqui vemos para o que rolou durante o mês. Então, eles têm um pipeline interessante de operações estruturadas para o PORD e seguem o movimento de aquisições oportunísticas em mercado secundário. Fizeram um aumento aí da exposição no CRIAP Vida, a uma taxa de IPCA mais 10,7%. Exposição total desse CRI aqui tem 1,75% do PL. Também fizeram incrementos marginais em outras posições aí. Com relação ao CRI Novo Mundo, a operação segue em amortização, como já detalhado nas cartas anteriores, com redução de 1,55 da exposição em dezembro para 1,41 em janeiro. Então está amortizando aí, tá quitando, né? Que a gente pode pular, a gente dá uma olhadinha nos rendimentos mensais aí, dos últimos 12 meses, agora em dezembro, 10 centavos por cota, antes disso, ele já vinha pagando esses 10 centavos aqui, ó, de setembro para cá ele veio pagando 10 centavos, antes disso ele estava pagando 9, ó, 9,5, 9,2, que é 9, 9, 9, 9, de abril até agosto ele pagou 9 centavos, de setembro a dezembro ele pagou 10 centavos, e antes disso ele pagou 8 centavos, 8, 9, ele dá uma certa flutuada aqui, né? Indexação da carteira, como é que tá? IPCA com 48% e CDI com 47%, então bem meio a meio aí, né? Bem parecido até com o KNSC, que ele é bem meio a meio, né? Tem alguns middle risks do mercado de indexador misto que eles tendem a puxar um pouco mais para o lado do IPCA, né? Esse aqui dá para ver que o equilíbrio na balança ali é quase que perfeito, né? Bem meio a meio. E as taxas aqui, IPCA mais 10,01 e CDI mais 3,88. Aqui na performance, então a gente dá uma olhadinha aqui em dezembro, o quanto que ele gerou, o resultado financeiro, que é o que ele tem em caixa, né? Ele tem uma boa porcentagem em caixa, eu vou mostrar para vocês. As despesas e o quanto que deu o resultado total, 3.300.000. O quanto que ele pagou, 3.800.000. Teve que usar um pouco da reserva aí, pagou 10 centavos por cota, né? Dê uma olhadinha nos últimos 2 meses, novembro e outubro, ele gerou um pouco mais do que ele pagou e aqui também ele gerou um pouco mais do que ele pagou. No acumulado do ano, de 25, ele gerou 42.861.000 e pagou 42.167.000. Então ele gerou um pouco a mais
do que ele pagou aí nos últimos 6 meses, também a mesma coisa. Então dá para ver que é um fundo que está saudável, né? E aqui a gente vê a reserva que ele tem aqui ainda de 663 mil reais. Aqui a gente dá uma olhadinha na rentabilidade dele, né? Então assim, uma rentabilidade muito boa, bate aí CDI e FIX, né? O histórico de distribuição por cota, isso aqui é anual, né? Então, no ano lá de 2013 ele pagou 96 centavos, nesse ano de 2025 ele pagou 1,13, né? Então a gente vê um crescimento aqui, aí caiu um pouco, um certo crescimento, caiu um pouco e tá ensaiando uma subidinha de novo, né? Os ativos dele, então, em exposição aqui, ele tem uma concentração aqui de 7,2 nesse CRI Cotiminas, que se eu não me engano é a Cotiminas que entrou em recuperação judicial, né? Então, acho que até falei sobre isso na análise completa dele. E depois eu vou dar uma olhadinha ali se nós temos alguma informação sobre esse CRI aqui, tá? Então a gente vê toda a carteira dele aqui. O que ele tem de fundo imobiliário também. Tem esse FII Moema e o FII Ourilog, né? Ou LG. Aí nós temos aqui um percentual alto nesse FII Moema. Aqui a quebra de caixa dele, então como é que tá? Ele tem 23% em caixa, é muita coisa em caixa, né? Tem que alocar logo isso, porque aí é muito fácil ficar ganhando taxa de administração para manter um quarto aí do PL do fundo em caixa, né? E aqui nós temos a indexação, tudo mais. Os investimentos por segmento, né? Renda urbana é o maior de todos, aí tem aqui Minha Casa Minha Vida, residencial comercial, hospitalar, loteamento. Tipo de risco, 34% carteira pulverizada e 66% corporativo. Nos CRIs pulverizados, 96% é residencial e 4% comercial. E aqui temos a carteira dele de CRIs, então vamos dar uma olhadinha lá no Cotiminas para ver se tem alguma informação aqui, ó, Cotiminas. Vencimento, amortização mensal, garantia, comentário, foi fundada, tal. Mercado textil, antecipação de aluguéis terceiro. Não tem informando nada. Então a gente não sabe se tá em dia, se não está em dia, né? Não tem nenhum tipo de informação. Mas assim, pessoal, não tem mais o que falar aqui não. Que a gente viu. Aqui tem a lista de ativos que ele tem dos fundos imobiliários, né? No caso, o FII Moema. Que é um CRI disfarçado de fundo imobiliário, na verdade, né? É que é a estratégia dele, né? A estratégia core e a estratégia... toda a estratégia core mesmo. De CRIs pulverizados e CRIs corporativos. Aí aqui temos mais algumas informações do fundo. Fundo com PL de 357 milhões. Público-alvo, investidor em geral. Taxa de administração 0,9 para ter 25% do caixa, do PL parado em caixa, né? Tem sua taxa de performance aí também. E início da primeira distribuição aí é bem antigo, né? De 2012. E assim, pessoal, é isso. Não tem mais o que falar, não. Quanto ao Porge, é isso aqui que vocês viram, tá? Destaque aí, ele vem gerando bons valores aí, né? O fundo tá saudável, tá com uma geração bem bacana. Nesse ano de 2025 ele gerou um pouco mais do que ele distribuiu. Ele ainda tem quase 2 centavos ali em caixa. Também tem inflação acruada aí, né? Que depois que ele fizer a venda, ele vai destravar esses valores. Então, assim, tá numa situação bem bacana. Finalizando ele aqui, vamos dar uma olhadinha lá no Cyrela. Fundo da Cyrela, o CYCR, também é um fundo, o relatório é de dezembro, então a gente vai ter um panorama todo do ano todo, tá? Esse aqui, ó, ele começa falando de cenário macro e tal, então assim, a gente pula tudo isso. Aqui eu quero voltar, mas antes de voltar ali, eu quero primeiro trazer aqui informações do fundo. O fundo de 2021, também é um fundo antigo, né? Não tão antigo quanto o Porge. Tem sua taxa de administração, tem taxa de performance, patrimônio de 344 milhões, então bem parecido lá com o Porge, né, de 355 milhões. E a cota patrimonial dele, nós temos aqui, quanto que é? Não temos aqui. Mas eu sei que a gente vai ver em algum lugar. Mas a cota mercado dele hoje está em... Vamos ver...
CYCR. Está sendo negociado hoje a 8,87. Eu estou aqui na frente do computador, já olho aqui no Status Invest, só um minutinho. Cadê a cota patrimonial dele? É R$ 9,42. Então tem um descontinho aí bacana, né? Tá com 6% de desconto, tá com PVP de 0,94. Aí vamos lá, informações do fundo. Aqui na parte da visão de macroeconomia, né? Quero mostrar aqui para vocês o seguinte, em relação à taxa Selic, né? O que eles imaginam aí para esse ano de 2026, né? Eles imaginam que a taxa Selic vai terminar em 12%, né? Em março tem um corte de 0,25%. Em junho tem mais um corte de 0,75%. Quer dizer, aqui eu estou colocando março, junho, tem outros meses aqui no meio também, né? Mas temos aqui os cortes, né? 0,25, 0,75, 0,50, 0,50, 0,50, 0,25 e 0,25. Isso aqui é o que eles têm de estimativa, tá? Eu imagino também que, assim, vai diminuir um pouco, mas tudo isso vai depender do como que o governo vai se importar aqui, vai se comportar em relação aos gastos esse ano, que é um ano de eleição, né? Então, normalmente o governo acaba gastando um pouco mais. Então, vamos ficar de olho nisso, mas eu acredito que sim, que vai ter corte de juros. Não sei se chegaria até esses 12% aí, eu estimo ali, sei lá, uns 13, 12,5% talvez. Mas é uma visão que eles têm aqui, é uma visão até... assim, não é conservadora, mas também não é arriscada, sabe? Não é arriscada, não é... como que se diz a palavra? Esqueci. Mas assim, quando uma expectativa muito alta, sabe? Também não é assim. Tá lá ali no meio termo, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha o que rolou aqui durante o mês. Então, o destaque do mês foi a distribuição de 11 centavos por cota, o que dá um dividendo anualizado de 15,36%. Vale ressaltar que desde que iniciaram as negociações do fundo na B3, a distribuição alcançou uma média de R$ 1,08 por cota, isso aqui trazendo para a base 100, né? O que representa um dividendo anualizado 15,68. Ao longo do mês, realizaram o aporte de R$ 1 milhão em um novo empreendimento desenvolvido pela Somos, lá em Goiânia, onde o fundo possui 50% de participação já. Então ele tem aquelas participações ali em obras direto, né? Então isso aqui, ele aportou mais R$ 1 milhão aí. O investimento total previsto é de 11 milhões, com a tira estimada de INCC mais 26,24 ao ano. Sobre as operações que já constavam em nosso portfólio, o fundo realizou a venda do CRI Bari 2 e 3Z, totalizando 5,1 milhões. Além disso, tiveram amortização extraordinária de R$ 0,5 milhão aí do CRI MRV. Vale ressaltar que o fundo encerrou o semestre superando seu benchmark em aproximadamente 23%. A gente tem aqui o que é. 20%, eles cobram 20% do QCD e IPCA+, média do IMAB5 do semestre anterior, mais 1% ao ano. Então, eles superaram isso, né? Porém, a gestão optou por não receber a taxa de performance do período no início do mês de janeiro. Normalmente é em janeiro que eles recebem, né? Então, eles vão diluir a mesma ao longo do próximo semestre, com o objetivo de minimizar o impacto na distribuição de dividendos aos cotistas. Então, assim, se ele fosse receber agora em janeiro, o dividendo seria muito impactado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diluir durante esse semestre aí, e assim, vai ter um impacto, mas não vai ser tudo de uma vez só. Aí ele segue aqui falando que o fundo encerrou o semestre com mais de 91% do PL alocado, sendo a maior parte das operações de originação própria e localizadas na região sudeste. Isso aqui eu levantei muito esse destaque aqui, porque assim, a maioria das operações dele são operações estruturadas, né? Então, assim, isso traz um pouco mais de segurança. E a gente vê aqui que ele está com 91% do PL alocado. Bem diferente lá do Borges, que está com 75%, né? Ele está com muito caixa. Aqui não, aqui já o dinheiro está rendendo ali, né? Aí, seguindo aqui, ele fala que a gestão prevê para os próximos meses uma distribuição similar ou acima do que foi realizada, tanto por possuir uma reserva legal de aproximadamente 3 centavos por cota, quanto pelos últimos investimentos realizados. Aí aqui temos algumas características, né? Pagou 11 centavos por cota, o dividendo de 15,36 ao ano. Isso aqui trazendo para a base 100, né? Percentual alocado 91,3, são 28 CRIs, 6 fundos imobiliários e 3 coparticipações, e são 17 mil cotistas. Aqui na DRE do mês, dezembro, o quanto que ele gerou aqui? 4 milhões. As despesas, o quanto que deu o resultado e o quanto ele pagou. Teve que utilizar um pouquinho aí da reserva, né? Pagou 11 centavos.
Nos últimos 6 meses aqui, de julho a dezembro, ele gerou 22 milhões e 500 e pagou 23 milhões 245, então entregou um pouco mais do que ele gerou. Só que se a gente olhar aqui desde o início do fundo, ele gerou 112 milhões e pagou 111 milhões. Aqui a gente pode descer. Aqui é a rentabilidade dele, então a rentabilidade acumulada de 76,81%, então bate tudo aí também, bate MAB, bate CDI, bate FIX, bate IPCA. As movimentações aqui, a gente já falou lá em cima, né, dessas movimentações aqui. E o portfólio dele, então também temos algumas concentraçõezinhas, né, abaixo disso aqui já está ok. A gente vê aí, são 28 CRIs, né? Tem aqui as 3 coparticipações que ele tem. E aqui a carteira de fundo imobiliário dele. Aqui tem alguns fundos aqui que eu acho interessante. PMIs, que inclusive a gente fez a análise completa dele ontem. Vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha. Viu? Eu achei bem interessante esse fundo aqui. Gostei do que eu vi. Tem aqui MCRE. Também já fizemos a análise completa dele. XPCI, confesso para vocês que eu nunca parei para olhar. Knu, que é um bom fundo. CPTS eu não gosto, vocês já sabem, e VGIR também eu não gosto por conta que é Valora. Eu já tive, mas não gosto. Eu acho bem ok a carteira de fundo imobiliário dele. Claro, dava para melhorar, dava e muito, mas ok. Por tipo de ativo aqui, como que é que ele tá? Então 93% em CRI, tem 3% em fundo imobiliário, então assim, até por isso eu não encrenco muito. Se fosse aquela carteira de fundo imobiliário com 15% do PL dele, aí eu ia ficar bravo, aí assim, não faz sentido nenhum, né? Seguindo aqui por indexador, então a gente vê que a maior parte dele está em IPCA, né, 82%. Média de spread aqui, IPCA mais 10,46, marcação a mercado 10,74 e CDI 4,19, marcação a mercado 4,20. A gente vê que ele é um pouquinho mais arrojado do que o PORG. Mas assim, é bem de leve, não é muita coisa não. E a diferença também é que o PORG, enquanto ele é meio a meio ali entre IPCA e CDI, aqui não, aqui IPCA é a maior parcela aqui, né? Por região, então a maior região Sudeste. Por segmento, residencial aí é metade dele, né? Aí tem pulverizado e comercial. E por originação, 81% é originação própria e 19% é mercado. E aqui nós temos os CRIs dele, né? Aqui a gente pode descer. Temos mais alguma coisa? Acho que não. Aqui tem as coparticipações que ele tem aqui. Aqui tem a parte da alocação de fundo imobiliário, né, que é um total de 3,39. As posições dele aqui, liquidez média diária, a maior de todas aqui é o VGIR. E aqui é a distribuição de dezembro de cada um dos fundos, né? Então assim, pessoal, é isso, não tem mais o que falar não. Esse é o CYCR que rolou durante esse mês. Também um fundo que eu gostei do que eu vi, né? Assim, me surpreende, como eu falei com vocês, eu gosto de fazer esse quadro de análise completa porque você acaba descobrindo alguns fundos que assim, não é tão conhecido no mercado. Então, por exemplo, o PORG 11 ele é bem conhecido, né? Mas o CYCR não é um fundo tão conhecido assim. O PMIS que eu gravei ontem não é um fundo tão conhecido assim, muito bom. Aí assim, tem vários aqui, SPXS, MANA, WHGR, enfim, tem inúmeros fundos que são fundos interessantíssimos. E não tem tanta cobertura aqui no YouTube, então cada vez mais eu quero trazer esse tipo de vídeo para cá, tá? Agora, como a gente está gravando 2, 3 relatórios por vídeo, a gente consegue ter um desafogo ali na janela do canal ali, então a gente consegue trazer mais vídeos aqui, assim. E a minha ideia é isso, tá? Então até para amanhã, já deixando a agenda de amanhã, eu quero gravar BRCR e Vino, os dois juntos, tá? São dois fundos de laje, eu quero gravar os dois juntos, já separei tudo aqui. E quanto a esses dois carinha, é isso, eu gosto dos dois fundos, sempre estou de olho ali, né? Mas assim, minha carteira é mais high grade, por enquanto não me permite esse tipo de alocação dentro dela, até porque também eu não estou olhando para papel, mas assim, é fundos para ficar de olho, tá? Então no geral é isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, valeu, um abraço.